Convite à reflexão número 81. O poder da resignação. Boa noite, meus irmãos. É com grande prazer, mais uma vez, estamos aqui reunidos para fazer uma reflexão em conjunto. Hoje o tema que faremos essa reflexão é a resignação. Mas antes de começarmos a falar sobre o tema, vamos unindo as nossas forças, as nossas almas, os nossos corações e vamos fazendo uma ligação estreita com a espiritualidade e pedindo que eles possam nos dar sabedoria para entendermos e refletirmos juntos esse tema tão importante. Que assim seja. Por falar em resignação, nós temos primeiramente que entender o processo que nós estamos passando hoje no planeta Terra, com tantas provas e expiações, nos quais somos inseridos a cada momento, a cada dia e a cada instante em nossas vidas. Nós nos defrontamos com dificuldades, com a nossa dor, com a dor que acomete os nossos irmãos, sejam eles próximos, sejam eles irmãos que não conhecemos, mas muitas vezes ficamos sensibilizados, principalmente quando esses irmãos são expostos a grandes dificuldades. Hoje, em toda a parte desse planeta, existem transformações dolorosas, aos quais nossos irmãos acabam passando. E nós, inseridos pelo amor, pelo respeito ao próximo, sentimos também quando existem muitas tragédias, muitas dificuldades, muitas dores e principalmente muitos desajustes na ordem emocional e espiritual. E aí ficamos nos perguntando o que nós, espíritas que somos, que escolhemos essa bendita religião como a base do nosso aprendizado, como a base dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, estamos fazendo para poder ajudar os nossos semelhantes, acolhendo esses irmãos em suas dores. E aí, refletindo um pouco sobre isso, nos deparamos com uma outra coisa tão importante quanto, que é a nossa própria dor. Aquela dor que muitas vezes nos acomete por algumas coisas que fizemos ao longo desta vida ou de outras existências, que muitas vezes não sabemos de onde vêm tamanhas dificuldades de aceitarmos e de nos modificarmos. E essa reflexão ela é tão importante para entender o quanto o nosso autoentendimento, o nosso autodesenvolvimento e descobrimento faz parte do nosso dia a dia. Ou simplesmente aprendemos e não colocamos em prática. E por que eu cito esse ponto importante? Porque muitas vezes nós encontramos as dificuldades das pessoas e quando nós olhamos à distância, nos sensibilizamos e muitas vezes buscamos ajuda. Mas quando nós somos acometidos por dificuldades, alguns de nós se desesperam. E aí vale uma grande reflexão sobre como nós lidamos com as provas que nós somos colocados neste planeta. Como os encaramos, como refletimos e como nos posicionamos mediante a essas dificuldades. E aí entra a questão da resignação. A resignação, ela tem, obviamente, uma definição bem própria, de acordo com a sua etimologia, de acordo com o dicionário. Mas se nós traduzirmos pura e simplesmente a palavra resignação, que ela é sinônimo de aceitação, aceitar aquilo que é imposto pelo outro de forma submissa. Aceitar a dor, aceitar as dificuldades,
aceitar as nossas provas. Mas aí cabe uma reflexão, irmãos. Essa dor, esse sofrimento, que muitas vezes nós somos colocados à prova, nós devemos simplesmente abaixar a cabeça e aceitarmos? Isso significa que nós nos resignamos a essa atitude? Ou nós devemos levantar a cabeça e entender que a resignação, ela é sim essa aceitação, mas ela é aceitação com uma outra ótica, com uma ótica da fé racional, mas é aquela fé onde nós observamos aquilo que aconteceu conosco, as dores às quais nós fomos expostos, o sofrimento e a aceitação de todas as mudanças. Porém, observando tudo isso e buscando sim uma melhora, uma transformação interior para poder passar por esse momento de turbulências da maneira mais tranquila e serena. E aproveitando sim do aprendizado, não somente pela dor em que esse aprendizado nos trouxe, mas principalmente pelo o que nós vamos fazer e como nós vamos nos transformarmos para superar essas adversidades. E como nós vamos sair dessas adversidades como espíritos evoluídos. E não simplesmente abaixarmos a cabeça e aceitarmos as dores, o sofrimento, as dificuldades, as adversidades. A resignação, pelo olhar do Espiritismo, é um pouco mais além de pura e simplesmente aceitar esse sofrimento. Mas para que nós cheguemos nesse estágio, que é um estágio, é um passo a mais no processo das nossas evoluções, nós devemos refletir sobre como nós utilizamos a nossa fé. Como é a sua fé? Como é a minha fé? Como é a fé de cada um de nós espíritas? Nós dizemos que temos fé pura e simplesmente de uma maneira ligada ao dogmatismo, à religião, ou a nossa fé é literalmente uma fé racional. E o que seria essa fé racional? A fé racional, ela é uma parte integrante da nossa reforma íntima e de como nós observamos, de como nós agimos, de como nós somos fortes o suficiente para gerirmos as dificuldades. Não basta nós apenas afirmarmos: qualquer coisa que eu tenho fé que tudo vai dar certo. Ok, isto é de uma grande valia. Mas e quando as coisas não dão certo? Nós nos desesperamos? Nós entramos num ciclo negativo de pensamentos? Nós fazemos o quê, irmãos? Ou abrimos nossos corações, buscamos sim a resignação mais pura dentro do conceito de Jesus, que é a aceitação, entender que existe uma vida fora da matéria, entender que o espírito é imortal, entender que nós podemos nos transformarmos através das mudanças de comportamento, as mudanças de atitude,
as mudanças relacionadas ao nosso auto-perdão. Porque o primeiro passo para nos relacionarmos bem com as pessoas, com as adversidades, é o auto-perdão. É este sim que nos liberta de todas aquelas amarras em que nós fomos colocados. Ou, melhor, que nós mesmos entramos. Porque toda ação tem uma reação. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco mesmos. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. E queremos colher o quê? Se nós não construímos um lado virtuoso ao longo das nossas existências. Se não construímos a harmonia, o amor, o respeito ao próximo, se não construímos a bondade, a benevolência, se não nos transformamos em pessoas altruístas. Ao invés disso, nos apegamos cada vez mais ao materialismo, ao ter é melhor do que ser, às vicissitudes todas que nos corrompem e faz com que cada vez mais colocamos uma atadura ou uma venda em nossos olhos, onde deixamos de enxergar aquilo que nós mesmos aprendemos dentro da doutrina espírita. Irmãos queridos, vamos refletir um pouco sobre o quanto acreditamos e praticamos a verdadeira fé. Vamos refletir o quanto entendemos as dificuldades que nós somos expostos e como nós as enfrentamos. Porque enquanto as coisas estão ao nosso redor de forma tranquila, oscilando um pouco para baixo, um pouco para cima, mas as coisas de forma que podemos administrar, podemos dizer assim. Mas e quando nós nos deparamos com grandes dificuldades? Ainda estamos vivendo o período da pandemia. Graças a Deus está controlado e podemos, de certa forma, retomar as nossas vidas. Uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades. Mas todos tendo a sua história dentro desta pandemia. Aí eu pergunto para vocês refletirem. Houve mesmo uma resignação? Nossa! Cada um faça a sua reflexão. Como que nós nos abalamos diante desse período tão difícil para todos nós? Talvez os que estão nos ouvindo neste momento, talvez tenham perdido algum ente querido, tenham ficado internados, com dificuldades. E qual foi a nossa resignação? Nós ficamos tristes, abalados, temerosos. Nós aceitamos de forma natural. Nós nos vitimizamos
ou nós extraímos as lições que a pandemia pôde nos trazer, principalmente no não pós-pandemia, que ainda estamos nela, mas no o período mais grave da pandemia. Quantos de nós arregaçou as mãos e foi para a linha de frente na nossa casa bendita, arregaçar as mangas e trabalhar em prol dos necessitados? Cada um sabe de si. Cada um sabe qual comprometimento teve e tem a partir do momento em que a nossa casa bendita de Joana de Ângeles abriu suas portas. Aí eu pergunto para vocês devem conhecer muitos trabalhadores que não mais estão indo por N motivos. Vocês devem conhecer muitos trabalhadores que ficaram o tempo todo em tratamento e ainda estão. E vocês conhecem muitos trabalhadores que o tempo todo arregaçaram as suas mangas e foram na linha de frente acolher esses irmãos necessitados. Aí eu pergunto, cadê a resignação? O que é a resignação para cada um de vocês? Irmãos, vamos refletir muito sobre o nosso verdadeiro papel de espíritas, de cristão, de trabalhadores desta seara bendita do Cristo. Vamos refletir muito o quanto de nós está fazendo para transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de amor, num mundo de acolhimento, num mundo de respeito. Vamos refletir. O assunto é muito sério. Isso cabe a cada um de forma individual. Assim como eu que vos falo, sempre reflito sobre qual é o verdadeiro papel que eu posso desempenhar diante dos desafios da vida. Não existe o certo e o errado. O objetivo dessa reflexão não é trazer as respostas, nem muito menos apontar acertos e erros, mas é cada um refletir sobre o quanto somos ou não resignados, ou quanto somos ou não, mais ainda, resilientes. As dificuldades estão todas aí, irmão. E não pense que vai parar por aí. É só o começo. Então, refletimos qual é o nosso verdadeiro papel de cristão. Agradeço pela oportunidade de poder refletir junto com vocês sobre esse tema tão importante. E que a luz do Cristo, do nosso Mestre, o qual escolhemos como nosso guia espiritual, e pedimos a Ele, suplicamos, Mestre, nunca deixe que desviemos do teu caminho. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês, com muito amor, com muito respeito, que assim seja. Uma boa noite a todos, desse amigo que vos fala há muito tempo. Que assim seja.